Chega, chega. Ah! Muito bonito. Olha, galerinha. O churrasco do seu. Cara, É muito barato. Física 6A. 2 aulinhas ou 3 aulinhas bem tranquilas. O que é potência mesmo? Potência é medir o quanto a energia se transforma com o passar do tempo. Esta ideia de potência serve para todas as áreas da física. É o que a gente chama de definição. Definição matemática de potência. Unidade de energia. Joule. Unidade de tempo no sistema internacional. Segundo. E aí, para homenagear o inventor da primeira máquina a vapor vendável, a gente vai chamar de Watt. James Watt, o nome do cara. James Watt. Então quer dizer que se eu digo que o aparelho tem 1000 watts, significa dizer que ele transforma 1000 joules a cada segundo. 3 perguntas clássicas. Ou te dou a energia e o tempo, te peço a potência. Te dou a potência e o tempo, te peço quanta energia. Ou por último, te dou a energia e a potência e te pergunto quanto tempo demorou. Certo? São as 3 perguntas clássicas. Cara, a teoria é isso, mas tem umas perguntas que às vezes os caras nos fazem que é difícil acreditar que dá pra fazer a conta. O cara acaba não se tocando do que é pra fazer. Por exemplo, uma questão legal. Aviãozinho. Aviãozinho, coisa pouca assim, 10 toneladas. Parte do repouso, aviãozinho de 10 toneladas, e atinge uma altura, atinge uma altura de 5 km e uma velocidade de 900 km por hora. E ele demora, vamos supor que ele demore 10 minutos para chegar nessa situação. Então, decolou do zero e 10 minutos depois ele já está a 5 km de altura e a 900 km por hora. Avião de 10 toneladas. Qual é a potência dessas turbinas? Qual é a potência média dessas turbinas? O tempo é 10 minutos, só temos que tomar cuidado com a unidade, né? Então só falta calcular o quê? A energia. Que energias estão... Potencial gravitacional. Com certeza, show garoto. Potencial gravitacional, mgh, né? Temos a massa do avião, 10 toneladas. A aceleração da gravidade, 10. A altura que ele atingiu, 5.000 metros, concordam? O único risco da questão aqui por enquanto é a unidade. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 vezes 10 na 8 joules, concordam? Meu Deus, imagina o gasto com combustível que vem por aí, meu querido. Energia cinética que o avião adquiriu, mv² sobre 2. Massa do avião, 10 toneladas, 10.000 quilos. Velocidade, opa, divide. 90 era 25 metros por segundo, né? Então, 250 metros por segundo. 250 ao quadrado sobre 2. Energia cinética, 5.000. 25 vezes 25, 625 com mais 2 zerinhos. Energia cinética do avião. 5 vezes 5, 25 vai 2. 10, 11, 12 vai 1. 30 mais 1, 31. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pô, ficou até bonitinho. 3,125 vezes 10 na 8. A apostila de vocês não vai falar a velocidade do avião. Quer dizer que nesse caso ela está desprezando a energia cinética, né? Então tem questão na apostila que vai pedir qual é a potência do avião que tem tal massa e atingiu tal altura em tanto tempo. E não fala da velocidade do avião. Isso daí quer dizer que eu tenho que descobrir os valores para colocar? Não, na verdade, como a apostila não falava da velocidade, só falava da altura, ela não tem que sacar não, então ele está ignorando a energia cinética. Mas pelo que nós vimos, né, a energia cinética, nesse caso, é mais de 50% da energia potencial gravitacional, né? Então tu vê que gera um erro bem grande se a gente despreza a grande velocidade que o avião vai atingir. Poxa,
já que potência é energia com o passar do tempo, eu descobri a energia total que ele gasta. A energia total que ele gasta é 5 vezes 10 na 8 mais 3,125 dá 8,125 vezes 10 na 8. Isso foi em quanto tempo? 10 minutos. 10 minutos, né? Que seria 10 vezes 60 segundos. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. A potência seria... Poderia colocar o 10 na 5, né? Fazer 8,125 sobre 6 vezes 10 na 2. 10 na 8 dividido por 10 na 2. 10 na 6 watts. Só para a gente ter uma noçãozinha de quanto é. 8,125, 6,000 igual as casas elimina a vírgula. 1 sobra a vírgula abaixo 0. 4 estoura, né? 3 e 6, aproximadamente 1,3 vezes 10 na 6 watts. Porra, cara, é potência para encardir. Geralmente a gente mede em que a potência dos carros? Em cavalos, né? Se eu não me engano, um cavalo é 800, e que seria a energia, a potência que um cavalo pode desenvolver, né? Dá 800 e poucos watts. 800 e poucos, se eu não me engano, não tenho certeza. Deixa eu perguntar para o Deus Google. Professor, mas Conversão cavalo-watt. Pode falar, meu querido. isso é dividido entre as turbinas, né? Claro. Cada uma gera aquilo. Não, aquilo é a potência total das turbinas. A potência total. Então, 735, falei 800 e pouco. Professor, Só para a gente ter uma noção, vou pegar 1.300.000 watts e vou dividir por 735, certo? Ah, desculpa, o quilowatt é 735 cavalos. 1 CV, um cavalo, é aproximadamente 735 quilowatts. Beleza. Então nós pegaríamos, vou passar isso aqui para quilowatt, ficaria 1,3 vezes 10 na 3 quilowatts, tudo bem para vocês? Então 1.300, não, tá errado isso. Tá errado, não confio nessa informação aqui. Deixa eu ver uma mais honesta aqui. Teria que dar um valor bem maior do que esse. Eu acho que é 735. Porque se fosse um cavalo 735.000 watts, aí daria poucos cavalos, daria aí 1.300 dividido por 700, daria 2 e pouco. Uhum. Um avião que só tem 2 cavalos de potência. Bem correto. Então é isso, é 735. Então, para a gente descobrir mais ou menos qual é a potência de uma turbina de avião, a grosso modo, os dados são até relativamente realistas, seria 1.300.000 dividido por 735, só para a gente ter uma noção. 1.300.000 dividido por 735. 1.768 cavalos. Se são 2 turbinas, que seria o clássico, 1.800, 600 cavalos por turbina. Gertrudes. Um carro aí com 600 cavalos, tu já sabe, né? Carro milionário aí. Camaro tem 400 cavalos. Uma turbininha. E olha, cara, ainda tá subestimado. Tá? Tá subestimado. É coisa pra caramba, né? Não é a troco de nada que custa aí, começando a partir, se não me engano, de alguns milhões de dólares, né? As turbininhas pequenininhas aí, 3, 4, 5 milhões de dólares. Inacreditável, né? Pega turbinas grandes de um avião com 4 turbinas, imagina, cara. É 80 milhões só em turbina, o preço do avião. Faz um leasing de um, né? Imagina a Gol, que começou com um avião e hoje tem 40 e poucos aviões. Isso há pouco tempo atrás, né? Ontem, basicamente, né? O poder de organização financeira de uma empresa, né? Inacreditável, né, gente? Começaram com um avião, hoje eles têm 40 e poucos aviões direto. Legal, cara. Eu acho que o mais divertido que podem nos pedir é isso. Calcule a potência de uma cachoeira que tem tal altura e tal vazão. Certo? Então pode acontecer esse tipo de pergunta também. E é saber usar a fórmula de potência. Então não adianta que ficar te enrolando. Tanto que a matéria só tem meia página e tem essa fórmula só. Bom, agora é usar os nossos conhecimentos anteriores de energia para avançar na matéria. como é que eu ia encaixar a vazão da cachorra? Obrigado, amigo. Boa pergunta. Pô, peraí.
Vazão a gente pode medir em quilogramas por segundo ou litros por segundo, né? Ou metros cúbicos por segundo. Se é uma cachoeira, então eu tenho que trabalhar com energia potencial gravitacional, né? MGH, né? Dividido pelo tempo. Então uma das maneiras é isso aqui, ó. A vazão está ali, ó. A massa dividido pelo tempo. Então aquilo é que seria a vazão. Ah, mas se ele falar litros por segundo, tu converte o litros em quilogramas usando densidade ou massa específica. Certo? Então a vazão entra ali. Massa sobre tempo. Quantos quilos por segundo o rio... Então tu vê, é só disso que depende para calcular a potência que uma hidrelétrica vai ter. Me dá a altura da queda d'água e me dá o volume de água. Pronto, joga na fórmula da potência e tu descobre qual é o limite técnico para aquela hidrelétrica funcionar. Por isso que Itaipu ainda continua uma das maiores do mundo, porque para ter uma situação com aquela altura e com aquele volume de água, muito raro. Aí tem a de Três Gargantas, né, na China, né, que é uma usina que ganha em alguns quesitos de Itaipu, mas não em todos os quesitos. Itaipu ainda está na frente. Ainda está na frente em alguns quesitos, eu não lembro exatamente quais quesitos. O que me chamou a atenção também foi quando os caras desviaram o rio chinês, né, para construir a usina e depois desviaram de novo. Nesses dois momentos a Terra mudou um pouquinho a sua rotação. Né? Normal, né? Conservação da quantidade de movimento, lembra? O dia do pulo, que a gente já conversou algumas vezes lá no primeiro ano, que se as pessoas todas pulassem para um lado na Terra, a Terra ia girar para o outro lado tão infimamente que seria idiota. Mas não quando um rio é muito caudaloso, né? Imagina um rio com toneladas por segundo de água. De repente tu pega aquele rio e pá, empurra ele para lá. Pô, quando tu empurra o rio para lá, né, o rio te empurra para o outro lado, né? Então tu vê, os satélites que orbitam a Terra sentiram essa pequena alteração na posição da Terra. Sorte que depois que a gente bota o rio para a posição normal dele para a usina funcionar, essa alteração volta ao normal, né? Inacreditável isso, né, cara? Que o planeta sente uma alteração que o ser humano produziu num rio do planeta. É quase inacreditável, né? Beira ficção científica, por isso eu gosto da física. Galerinha, vamos lá. Fala. É um K de quilo. Então seria 10 na 3 vezes 10 na 3, né? 10 na 6. Muito bem. Vamos, né? Essa aí é a tua tarefinha, então vamos selecionar duas páginas, né? Duas páginas. Página 4, que tem aquelas duas discursivas de sempre. E pega uma mais leve, página 2. Página 2 e página 4 é legal para tu exercitar essa ideia de potência. E vamos retomar uma matéria lá do primeiro ano do ensino médio. Movimento circular uniforme.